O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós estamos celebrando hoje a primeira sexta-feira do mês, a celebração votiva ao Sagrado Coração, mas também celebramos a memória de Santo Afonso Maria Ligório. E a palavra de Deus nos chama a atenção para algumas coisas. Primeiro, para entendermos o que o Senhor quer nos dizer ao nosso coração, nós devemos ter uma clareza de que esse Deus age na história da humanidade, na nossa história, e ao mesmo tempo age em nossa vida, porque nós fazemos parte dessa história. E quando Deus age na história, Ele vai nos dando sinais para voltarmos o coração para Ele, para caminharmos segundo a sua palavra, para caminharmos segundo os seus ensinamentos. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a primeira leitura nos fala justamente disso, da necessidade de recordar tudo aquilo que Deus realizou ao longo da história da humanidade. Recordar desde o ato da criação, desde todas as alianças realizadas até culminar na aliança definitiva em seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira leitura é justamente isso. É um chamado que é feito da parte de Deus por meio do profeta Jeremias, para que o povo volte o seu coração para Deus, recordando todos os feitos, todas as maravilhas realizados por esse Deus ao longo da sua história, da história do seu povo. Vejam o que eu fiz, vejam o que eu realizei. Eu fiz os vossos pais alcançar esta terra que eu prometi. No entanto, o coração está desviado. Vocês se afastaram da minha palavra. Vocês já não vivem segundo aquilo que eu vos pedi. Se não voltar o coração para mim, eu vou fazer desta terra uma outra terra semelhante ao Silo. Aliás, vocês sabem o que quer dizer o Silo? O Silo nada mais é do que o depósito de materiais para alimentar os animais, onde é colocada a reserva para que no inverno lá se tenha o alimento para o gado, lá se tenha o alimento para a ovelha, lá se tenha o alimento para os animais. Ou seja, é um lugar que não serve absolutamente para nada, a não ser para isso. Tanto que era deixado de lado o silo e o silo. A grande atenção do próprio Deus, a grande chamada de atenção do próprio Deus para o povo, é que realmente ele olhe que aquela terra foi uma terra prometida, uma terra da qual realmente Deus os deu, para que eles pudessem fazer morada, viver, sobreviver e ter ali
acima de qualquer coisa, o grande sinal, ali o centro do qual Deus está presente com este povo, agindo com eles e caminhando com eles nesta vida agora, nesta terra, da qual receberam do próprio Deus, mas ali, acima de tudo, deve ser sinal e presença de Deus. Na prática do amor, na prática da misericórdia, da justiça, da caridade e assim por diante. E ali a época tornou-se uma terra de idolatria, de roubo, de corrupção, de qualquer coisa, menos terra de sinal e presença de Deus. E aí nós vamos ver exatamente o que acontece com Jesus Cristo quando volta para a sua própria terra. Olha que beleza, né? Realizou milagres, realizou curas, fez tantas coisas, e quando começa a pregar, o coração duro do povo não consegue enxergar quem é Jesus. E começam a perguntar: não é este o filho de carpinteiro? O filho de José, o carpinteiro? Nós não conhecemos todos os seus parentes, aqueles que moram no mesmo clã, no mesmo vilarejo que nós? Não estão sempre conosco? Nós não sabemos quem é sua mãe Maria, que também está sempre conosco? De onde lhe vem tudo isso? A dureza do coração humano faz com que ele se torne incapaz de enxergar a Deus. A dureza do coração humano o impede de Deus realizar os projetos e derramar sobre si a própria graça, porque ele não consegue enxergar Deus. E ele é incapaz de enxergar aquilo que Deus realiza. E então, foi exatamente isso que aconteceu com aquelas pessoas que conheciam Jesus, que sabiam quem era Jesus, mas conheciam o homem Jesus. E a dureza do coração impediu-os de enxergar o Cristo, Filho de Deus. Ou como disse o próprio apóstolo Pedro, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E por que muitas vezes isso acontece? Como aconteceu lá, continua a acontecer em nossos tempos. Primeiro, o próprio egoísmo humano. Depois, a própria necessidade de buscar outras coisas e achar que este mundo basta a si mesmo. E depois, o apego às coisas desse mundo. Tudo isso endurece o coração do homem e o impede de enxergar o próprio Deus. Porque, primeiro, ele sendo extremamente egoísta, ele vai colocar-se, infelizmente, no próprio lugar de Deus. E vai achar que tudo deve girar em torno dele. Tudo e todos. Então, Deus, que é para estar no centro, é jogado para fora e o homem se coloca no centro. Depois, a própria ganância ou o desejo, né? A confiança nas coisas materiais. Então, eu me sinto seguro apoiando nisso aqui. Então, eu preciso disso para sobreviver. Mas essa uma visão do homem que acha que é isso. E aí ele vai buscando se apegar nisso, daqui a pouco está insatisfeito e vai sempre buscando. Então, o ídolo, porque não é Deus, passa a ser os bens materiais. E depois, claro, concluindo com isso, as coisas que o mundo oferece. Nós devemos ter tudo aquilo que é necessário à nossa subsistência, para sobrevivermos. Tudo isso foi nos dado por Deus para zelarmos, mas daqui tirar o nosso sustento e a nossa sobrevivência. Mas em nenhum momento, tudo que aqui está nesse mundo deve substituir o lugar de Deus em nossa vida. Porque senão, nós vamos fazer exatamente como fizeram aqueles que moravam
ali no mesmo local de Jesus. Ele é o filho de carpinteiro, nós conhecemos os seus primos, todos aqueles que moram aqui com a gente. Nós nos tornamos incapazes de enxergar ao Cristo como verdadeiramente o Filho de Deus. Você que está em casa conosco, vocês que aqui estão, nós cremos esse Deus e sabemos que somente Ele é capaz de nos salvar. Por isso, nós devemos a cada dia professar realmente a nossa fé e dizer: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E colocar de fato o Cristo no centro da nossa vida. Saber que sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada podemos. Que somente nele é que se encontra a salvação. E abrindo cada dia mais o nosso coração a esse Deus, Ele vai realizar o seu projeto, vai derramar graças e bênçãos sobre a vida de cada um de nós, porque estamos abertos a acolher os seus ensinamentos e a sua palavra. Então peçamos ao Senhor que nos ajude sempre mais a olhar para Ele e dizer: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E abertos, sejamos sempre mais conduzidos por Ele, tendo o nosso coração semelhante ao dele. Um coração manso, um coração humilde, um coração que ama, um coração que acolhe, um coração que perdoa. Que assim seja.